Vocês viram essa do Carrascal? Ó, lá ele. Lá ele. Mil vezes lá ele. Olá, amigos, olá, amigas, rubro-negros e rubro-negras de todo o Brasil. Eu sou Dobson Lobo e este é o seu canal Dobson Lobo Fla. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora, acione o sininho das notificações para você não ficar de fora de tudo que acontece aqui em nosso canal. Não esquece de deixar o seu like, de comentar e também de compartilhar, pois a sua participação ela é fundamental e importante, pois ela ajuda no crescimento do nosso canal. Ontem no jogo contra o Cruz Azul, uma coisa ficou muito evidente, né? Não evidente, mas aparente, aquela impressão de que o time do Flamengo estava cansado. No primeiro tempo, o time foi muito mal, né? Muito abaixo, não muito mal, mas muito abaixo daquilo que nós esperávamos para esse jogo, até porque a gente achava que o Flamengo ia ser muito mais dominante na partida, mas não foi o que aconteceu. Na coletiva de imprensa, o técnico Felipe Luiz deu uma declaração muito interessante acerca dessa situação, né? Ele fez ali uma interjeição falando, olha, se fosse algo de cansaço físico dos jogadores, o rendimento cairia no segundo tempo. E a gente viu que o Flamengo rendeu no segundo tempo depois das modificações, o time jogou aquele futebol que nós estamos acostumados de dominância, de toque de bola, alguns lances individuais e por aí vai. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque muita gente falou acerca da quantidade de jogos que o Flamengo enfrentou ou está enfrentando nessa temporada de 2025. Então eu resolvi trazer aqui para vocês, né, a quantidade de jogos dos times que estão disputando essa fase do Intercontinental. O Cruz Azul, que foi eliminado ontem pelo Flamengo, o próprio Mengão Queridão, o Pirâmides e também o PSG. Vamos começar aqui pelo time do Cruz Azul, que foi o nosso adversário de ontem, que foi eliminado. O Cruz Azul, rapaz, fez até o jogo de ontem 54 partidas. Eles tiveram um períodozinho que ficaram um tempo sem jogar, né? Acredito que ficaram 15 ou 20 dias sem jogar, mas tiveram aí uma carga de 54 partidas. Já o time do Pirâmides jogou nessa temporada de 2025 57 jogos. Isso a gente está falando na temporada 2025. Não é algo exorbitante, mas não deixa de ser uma temporada também desgastante, tá? Porque a impressão que dá quando o pessoal fala de quantidade de jogos do Brasil, parece que os caras lá fora fazem 10 jogos por ano. E a gente sabe que não é isso, né? O time do PSG jogou nessa temporada de 2025 até o momento, até esse momento que eu pesquisei aqui, 65 jogos. Ó, você vê o nível, né? O Pirâmides, o Cruz Azul ali na casa dos 50, aí já vem o PSG com a carga de campeonatos na Europa com 65 jogos. O Mengão Queridão até o momento jogou aí 78 partidas, né? Podendo chegar ao total de 78, não, 72 partidas com o jogo de ontem, perdão, podendo chegar a 78. Ou seja, uma carga de jogos, mas que o próprio Felipe Luiz ontem falou que se fosse uma estafa dos jogadores por causa dessa quantidade excessiva de jogos, o rendimento cairia então no segundo tempo e não foi isso que a gente viu, né? Nós vimos um Flamengo no segundo tempo muito diferente daquilo que nós presenciamos ali no primeiro tempo. Falando em coletiva do Felipe Luiz, falando em declarações do técnico, eu quero
mostrar aqui um pedacinho da coletiva de imprensa do Filipe Luís ontem, uma coletiva muito relevante, né? O Filipe Luís sempre muito humilde, reconhece os erros cometidos pela equipe, por ele. Perdão, pessoal. Exalta sempre seus adversários, nunca os menospreza. Ou seja, as coletivas do Filipe Luís sempre são aí uma aula de aprendizado, primeiro de como se comportar, né, numa coletiva de humanidade e também de muitas explicações técnicas. Infelizmente, as perguntas às vezes não são tão boas, né? Mas ele sabe contornar bem essa questão. Deixa eu mostrar um pedacinho aqui para você. Agradecimentos aqui à Flamengo TV, ao qual nós vamos exibir aqui a imagem da coletiva do técnico Filipe Luís. Ok. Português, né? Ok. Normalmente eu estudo o adversário a partir de amanhã, falando especificamente do Pirâmides, mas para uma equipe ganhar do Al-Ahly de 3-1 é porque é uma equipe forte, sólida, com certeza. Já pedi informação para meus analistas, e eles falaram que é um time que tem um poder ofensivo muito forte, um atacante que ataca muito espaço e uma fase defensiva com muita força física. Então, não temos dúvida que para ser semifinalista do campeonato intercontinental é uma equipe muito forte. E com essa resposta, né, ele já quebra aquela coisa que os antes vão dizendo aí que, pegou Mato Mole, Cruz Azul, quem é Cruz Azul? Pirâmides, quem é Pirâmides? Realmente, passar aí pelo Al-Ahly não é fácil, tá? É um time muito bom, muito consistente, e eu acho que eles meteram 3-1 no time do Al-Ahly, e o Filipe Luís reconhece, então, a força, tanto defensiva quanto ofensiva, do seu adversário. Ele sabe que tem que fazer o máximo ali, se esforçar o máximo para poder ganhar essa partida. O jogo mais importante sempre é o próximo. Tem um trecho aqui que ele vai falar acerca do gramado. Deixa eu só pegar o ponto certo aqui da pergunta do repórter, e aí a gente coloca o Filipe Luís dando explicações da adaptação do Flamengo frente a essa questão do gramado. Realmente a gente viu ontem um pouco de, não digo dificuldade, mas o Flamengo demorou um pouquinho só a se adaptar com relação ao gramado, e ele vai explicar aí por qual motivo isso aconteceu. Pera aí, vamos lá. Botar no ponto certo aqui. Ele também vai falar acerca do cartão amarelo, né? A gente tem 4 pendurados do jogo contra o Cruz Azul, porém esses cartões, pela regra aí do Intercontinental, eles zeram, né? Somente em caso de cartão vermelho, que não zeraria, o que o atleta ficaria de fora. Mas com o amarelo podem jogar tranquilamente aí o Pulgar e os outros que tomaram seus cartões amarelos, né? Jorginho, vamos lá. Zero, os cartões zero. Vermelhos, sim, só vermelho. Os amarelos zero. Isso. Sobre o campo, o gramado do CT é um pouco diferente do que é no estádio. Esse gramado aqui é parecido com o gramado do que é o campo do Corinthians e o campo do Inter, do Beira-Rio. Os melhores gramados do Brasil e do mundo, né? Esse gramado aqui é o gramado europeu. Mas é mais com a bola. Eu sinto que é mais com a bola. A bola, eu senti que ela escapa um pouco. Os jogadores, para pisar na bola, ela escorrega. E o que sim, vamos tentar fazer alguns tipos de treinamento para os jogadores se adaptarem mais rápido a essa situação, porque até mesmo a bola da Libertadores também é diferente da que o brasileiro, e os jogadores acabam se adaptando conforme eles vão tendo mais e mais minutos com ela. Mas não é desculpa. O Cruz Azul passou pela mesma situação, né? Então entender bem, né, o que foi feito de errado, corrigir, e não tenho dúvida que os jogadores vão se sentir melhor no próximo jogo. É isso aí. Tá vendo só? Essa é a diferença do Filipe Luís, exaltando ali o gramado do Corinthians, o gramado lá do Beira-Rio. Se fosse ao contrário, com certeza eles estariam aí falando mal do gramado do Maracanã, sem exaltar. Mas a gente tá falando do Filipe Luís, um cara diferenciado, né? Quando ele fala essa questão do gramado, ele deixa claro que o problema todo não é o gramado e sim a bola. E quando ele falou disso, eu lembrei logo daquela Copa da África, né?
2010, com a questão da Jabulani, que o pessoal reclamava pra caramba os atletas, né? Eu lembro até do Pânico que falava, ah, Jabulani. Não sei se vocês lembram aí dessa época. Época boa, né, rapaz? Vamos lá, vamos continuar falando aqui, rapaz. Não sei se vocês viram o desespero aí dos antes. A porcada tá desesperada a ponto, tava tão desesperada a ponto de ir lá no perfil oficial do Cruz Azul no Instagram e tecer comentários pedindo pro Cruz Azul, rapaz, ganhar do Flamengo, porque eles não conseguem. Aí eles têm que pedir pros adversários, né? Perfil oficial do Cruz Azul. Vou abrir aqui para vocês verem, ó, que não é zoeira, ó. Vamos apertar aqui, ó. Comentário, ó. Vamos lá. A galera do Flamengo já invadiu aqui, ó. O primeiro comentário aqui em cima, vou ler pra você. Tá vendo ali, ó, um coraçãozinho verde e azul e tá dizendo assim, ó: por favor, ganhe do cheirinho, vulgo Flamengo. O Brasil está com vocês. Os caras tudo desesperado, rapaz. Vê se pode. Aí o outro aqui, ó, esse segundo aqui, ó. Esse segundo aqui, ó. Vou ler pra vocês. Tem um aposentado chamado Arrascaeta. Deem um totó no tornozelo que o time morre em campo. Olha o desespero dos caras, rapaz. Pedindo aí pro Cruz Azul ganhar do Flamengo. Os torcedores do Porquinho Ladrão, tudo desesperado porque o time deles não consegue ganhar do nosso, foram lá pedir socorro pro time do Cruz Azul, mas não deu, né? Tentaram fazer uma união sinistra também aí com o Cruz Azul e não deu certo, rapaz. Vê se pode. Caramba, os caras pedindo socorro. É isso aí, né? O desespero dos antes, vendo aí a cada 15 dias, né? A cada 15 dias, não, toda semana, né? Em 15 dias o Flamengo levantando aí troféu de Libertadores, troféu de campeão do Brasil, troféu de campeão do Derby das Américas, né? Se Deus quiser, no sábado aí tem mais. Flamengo ganhando o troféu do Challenge, que faz parte do torneio aí do Intercontinental. E quem sabe, se Deus quiser, chegando na final também levantar mais um troféu ganhando do poderoso PSG, né? E falando em poderoso PSG, eu quero mostrar para vocês a declaração do técnico do PSG, o Luiz Henrique, rapaz, que deu declarações aí na TNT Esportes dizendo que não quer pegar o Flamengo, que ele gostaria de enfrentar o Pirâmides, né? Já que ele não conhece o Pirâmides, a declaração dele aí, vamos dizer que ele considera o Pirâmides um pouquinho mais fraco, né, do que pegar o Flamengo, porque ele sabe que o Flamengo pode complicar a vida do PSG, né? Ele conhece o time do Flamengo, ele sabe das qualidades do time do Flamengo. Então eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui o vídeo que eu mostro um pedacinho das declarações do Luiz Henrique, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. E aí vocês acompanham junto comigo. Quanto a intercontinental, porque em Brasil a temporada já está hecha, ¿no? Flamengo ha ganado hoy de Cruz Azul, hay Pirámides en las semifinales y después vosotros. Para vosotros sería bonito enfrentar nuevamente un campeón de la Libertadores, porque han hecho en el Mundial. No, yo prefiero No. es que no lo conozco, pero es que seguro nos puede ganar, pero mi preferencia no es el Flamengo, está claro. Pero acompañas algo de Flamengo. Ele disse aí, né? O cara falou, não, seria bonito a gente ter um jogo entre o campeão da Europa e o campeão da Sul-Americana novamente. Ele falou, não, pra gente seria bom pegar o Pirâmides e não o Flamengo, que pode ganhar da gente. Vamos lá, vamos continuar aqui. ¿Lo has visto la final de la Libertadores? Hemos visto, no la hemos analizado, pero los conocemos, hemos visto al equipo en el Mundialito, o sea, en el Mundial de Clubes este verano pasado. Un muy buen equipo lleno de jugadores de calidad, con experiencia, con un gran entrenador. Prefiero el Pirámides.
O repórter perguntou se ele viu a final da Libertadores, ele disse que viu, né, que ele conhece o Flamengo, uma equipe com jogadores de muita qualidade, que eles viram isso no Mundial de Clubes aí, e que pra ele prefere pegar o Pirâmides e não o Flamengo. Então já tá aí o Luiz Henrique, rapaz, do PSG peidando na farofa. Brincadeiras à parte, galera. A gente sabe que será um grande jogo se o Flamengo jogar o que sabe. O PSG com certeza não vai vir retrancado, vai fazer o seu futebol e isso favorece a gente para que a gente também desenvolva, né, o futebol. Porque pegar uma equipe mais fechada é um pouco mais complicado de se achar ali os espaços e de fazer a bola rolar com qualidade, não é verdade? Então eu acho que o Flamengo tem grandes chances, né? Assim como fez um super jogo contra o Chelsea, contra o Bayern de Munique no Super Mundial, com certeza também fará contra o PSG e quem sabe, se Deus quiser, a gente não ganha aí mais um título. Bom, essas são as informações que eu queria trazer aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente. Não deixe de se inscrever se você não é inscrito aqui em nosso canal. Eu volto num próximo vídeo. Mengão, queridão, o maior e melhor clube de futebol do mundo. Eu volto a qualquer momento.